Hello, boys and girls. This is Teacher Leo, galerinha do oitavo ano. Today, we're talking about a very important country in South America. It's not as important as used to be, thanks to Brazil, but it's still a very important country. We're talking about our great friend, our neighbor, Paraguay, okay? So let's go. Let's get to it because Paraguay is a beautiful, beautiful, beautiful country. Okay. And it's our close friend. It's part of Mercosul. Ok, boys and girls? Então, a gente, né, dá uma atenção especial aqui nos estudos de geografia em relação ao Paraguai, que é o nosso, digamos assim, um aliado nosso aqui na região, tá certo? Na verdade, o Brasil é um país assim, de relações internacionais muito positivas com a maioria dos países da região, né? E geralmente é uma tradição entre governantes, de qualquer que seja o espectro político, de sempre manter relações cordiais, amenas com os nossos vizinhos. E não é diferente com o Paraguai, tanto de um lado quanto de outro, com exceção desse atual governo que realmente tem uma política mais crítica, né, mais de combate, do ponto de vista, um combate mais do ponto de vista aí de narrativas, não chega a ser uma coisa que cause um problema maior, né? A gente vai ter alguns probleminhas econômicos aí sendo criados, mas felizmente faz parte do jogo da democracia, né? Bom, o Paraguai, a gente tem uma relação aí, uma relação geográfica, né, econômica, é um país que faz parte do Mercosul, e por isso que a gente dá também essa importância razoável ao Paraguai. É um parceiro econômico em vários aspectos, né, inclusive para brasileiros, né, muitos brasileiros vão para o Paraguai, muitos brasileiros até hoje em dia menos, por conta aí da entrada da China no mercado internacional, né, mas foi meio de vida aí durante muito tempo aí para brasileiros, né? Por conta também da questão aí do dólar, né? Esse aumento, essa subida gigantesca aí do dólar, realmente acabou inviabilizando, né? Mas muita gente ia para o Paraguai comprar coisas para vender aqui no Brasil. Conheci várias pessoas que trabalharam dessa forma, né? Então vamos lá. Vamos falar sobre aspectos geographic aspects of Paraguay. Okay, Paraguay, pronunciation, republic, officially the Republic of Paraguay, is a country in South America. It is bordered by Argentina to the south and southwest, Brazil to the east and northwest, and Bolivia to the northwest. It has a population of 7 million, nearly 3 million of which live in the capital and largest city of Asunción, we say in Portuguese, and its surrounding metro, né? Metro, aí no caso, a região metropolitana. Although one of the only two landlocked countries in South America, the other being Bolivia, the country has coasts, beaches and ports on the Paraguay and Paraná rivers that give exit to the Atlantic Ocean through the Paraná-Paraguay waterway, né? Então, o Brasil é um parceiro importantíssimo aí para o Paraguai, no sentido que o Paraguai, assim como a Bolívia, como vocês viram aí, né, não tem saída para o mar, né? Então, a solução, né, que eles encontraram aí, através ali daquele complexo ali, exatamente aquele complexo ali do Rio Paraná, tá certo? E dar acesso aos produtos dele, né, serem exportados e importados para a Europa. No caso aí, faz conexão com a costa leste dos Estados Unidos e toda a Europa, tá certo? Então, parceiro importante aí, dando saída aí, tendo como os principais portos aí, Porto de Santos e
o porto lá do Paraná, tá certo? Seguindo aí pelo rio, né? Por aquele complexo ali, por aquela bacia hidrográfica, né? Que tem naquela região. Spanish conquistadores arrived in 1524 and in 1537 established the city of Asunción, the first capital of Gobernadorante of Rio de la Plata. Okay, during the 17th century, Paraguay was the center Jesuit mission where the native Guarani people were converted to Christianity and introduced to European culture. Okay, after the expulsion of Jesuits from Spanish territories, Paraguay increasingly became a peripheral colony with few urban centers and settlers. Following independence from Spain in the early 19th century, Paraguay was ruled by a series of authoritarian governments characterized by nationalists, isolationist, and protectionist policies. This period ended with the disastrous Paraguayan War, okay, during which the country lost half of its pre-war population and around 33% of its territory to the Triple Alliance of Brazil, Argentina, and Uruguay. Yes, boys and girls, you heard me right. Brazil participated in a war. Muita gente vai dizer assim, o Brasil teve uma guerra? O Brasil participou de uma guerra? Sim, o Brasil participou de uma guerra e é um dos momentos mais, na verdade, tristes e vergonhosos da nossa história. Talvez o momento mais triste e vergonhoso, né? Em que se juntam, digamos, duas grandes potências da América do Sul, né? As duas grandes potências, seria Brasil e Argentina, ainda entra o Uruguai e se juntam para fazer uma guerra contra o Paraguai. Isso daqui nos anos de 1864 a 1870, ou seja, 6 anos de guerra. Nessa guerra foi devastadora para o Paraguai, boys and girls, devastadora. Por quê? O Paraguai, ele vinha se consolidando assim como, digamos, uma potência regional, né? Investindo na sua indústria, investindo em educação para a sua população, né? Crescendo a passos largos. O Paraguai, digamos assim, era uma espécie de China da época, né? Assim, vinha crescendo com bastante vigor e estava começando a ganhar independência nessa época aí. Opa, já está descarregando meu celular. Meu celular não, meu computador. Nessa época aí, né, digamos assim, os países eles já não eram mais colônias, digamos assim, né, já eram independentes, tá certo? Mas a verdade da vida é isso, né? Cada vez vocês vão percebendo isso à medida que vocês forem estudando mais, forem observando mais as coisas, forem lendo mais, forem se atualizando mais, vocês vão vendo que, na verdade, o poder só muda de uma mão para a outra, né? Então, durante muito tempo, o Brasil foi dominado ali por Portugal, depois conseguiu independência, mas ficou dependente da Inglaterra, tá certo? Porque, na verdade, a Inglaterra, para oferecer proteção ao rei português, né, oferece aí as riquezas brasileiras como garantia, e aí a Inglaterra tira muito proveito dessas riquezas brasileiras ainda. Então, a Inglaterra, digamos, seria a superpotência, a grande superpotência da época, então oferece proteção a Portugal, e aí tira proveito do Brasil na cobrança de impostos, né? E outros países também, como a Argentina e por aí vai. E simplesmente, né, não sei se falam isso, né, nos livros de história ou se fala isso nas aulas de história, mas o governo, né, inglês diz assim, ó, preocupado, né, com a ascensão do Paraguai, diz assim, ó, chega para o Brasil e a gente diz assim, eu quero que vocês matem essa cobra, digamos assim, né, cortem a cabeça da cobra, e aí Brasil, Paraguai e Uruguai entra também, né, óbvio, não vai nadar contra a maré, para formar uma guerra contra o Paraguai. E aí,
praticamente botam o país de joelhos, né? E aí o país vem à bancarrota, né? O país praticamente dizima aí, ó, perde metade da sua população nessa guerra, metade, em 7 anos, gente. Você perder metade da sua população, tá certo? Numa guerra, né? E 30%, vamos arredondar aqui para 30% do seu território, que já não é um território grande para a Argentina, Brasil e Uruguai, é devastador, né? Além do mais, numa guerra morrem muito mais homens do que mulher. Não que homem seja mais importante que mulher, mas aqui a gente está falando o quê? De próximo de 200 anos atrás. Então, né? Inclusive aí num momento de grande ascensão aí, de surgimento ali, né? A gente viu, não sei se foi com vocês que a gente, não, acho que foi sexto ano que a gente viu a Revolução Industrial, mas aí a gente já meados do fim da primeira fase da Revolução Industrial, né? E meados do começo da segunda Revolução Industrial, tá? Então, assim, a força ainda era importante, e quer queira, quer não, aí não tem discussão do ponto de vista biológico, o homem, fisicamente, ele é mais forte que a mulher. Então, naquele momento da história, né, a mão de obra masculina é uma mão de obra, digamos assim, com maior valor agregado. Tá? Hoje é outra história, hoje é intelectual, intelectualmente falando, em alguns aspectos, né, até as mulheres são mais fortes do que o homem. Não tem discussão sobre isso, não. A gente está falando aí de quase 200 anos atrás. Então, foi um major blow, né, como a gente fala em inglês, foi um major blow aí para o Paraguai, tá certo? Então, é importante a gente falar aí desse aspecto histórico, né? Apesar da aula da gente ser de geography, ok? Bom, vamos aqui passar um pouquinho da parte histórica, né? Paraguayan War, né? Então, mais novamente, aqui, 20th century. Então, vamos aqui para 20th century. Não, aqui ainda está falando de history. I don't want to talk about history. I'm going to talk more about geography, because geography, it's what our class is about. Okay? Então, vamos lá. Geography part. Paraguay is divided by the Rio Paraguay into 2 well-differentiated geographic regions. The Eastern region, Región Oriental, and the Western region, officially called Western Paraguay, Región Occidental, also known as the Chaco, which is part of the Gran Chaco. The country lies between latitude 19 and 28. Ok. A latitude e longitude é irrelevante para a gente, né? Mas o que é importante entender, né, é que ele tem, certo, na sua região oeste, né, ele tem ali, tá certo, o rio Paraguai, tá certo, definindo, e do lado de cá o Chaco, que na verdade a gente chama de Pantanal, né? O Chaco é como o Chaco na linguagem espanhola, né, sul-americana, é conhecido como se fosse um pântano, né, o Chaco. Né? Tem até quem gosta de futebol, a galerinha de futebol, geralmente quando tem jogo contra times paraguaios ou contra a seleção paraguaia, né, tem o nome do estádio lá, Defensores del Chaco, né, o nome do grande, um estádio famoso lá no Paraguai. Defensores do Chaco, defensores do pântano, né, porque eles têm ali o Chaco, o pântano, como digamos assim, um patrimônio nacional, né? Assim como a gente tem nossos patrimônios nacionais, nossas praias, né? O próprio Pantanal, a Amazônia, né? São todos grandes patrimônios nacionais que o Brasil tem. O deles é o Chaco, certo? The terrain consists mostly of grass plains and woodland hills in this region, marshy plains. Então, aqui a gente tem o alto, né, aqui em termos de ecorregiões, né? Tem algumas ecorregiões, tem o Alto Paraná, Atlantic Forest. Então, tem essa região aqui, tem o Chaco, como eu já falei, que é uma região, tem um Gran Chaco ou Dry Chaco,
que é uma região, você vê, uma região meio que de cerrado, mas tem uma vegetação que ainda consegue buscar umidade, né? Consegue buscar água lá embaixo. É, digamos, dry chaco, de chaco seco, né? De pântano seco, que você não tem aquela situação em que você tem o pântano, né? Que você tem a água, ela acima do solo, mas você ainda tem um solo úmido por debaixo, você tem água por debaixo, mas você não tem ela saindo, né? Você tem o cerrado, também tem um pedacinho do cerrado que pega ali aquela região junto com a região centro-oeste brasileira ali, né? Então você tem um pedacinho do cerrado. Você tem o Rio Chaco, aqui já é uma região, né, que dependendo da época, aqui está mostrando sequinha, mas dependendo da época do ano, né, vai ficar mais úmida, né? Você vê até um flood, né? Como é que chama flood? A água, né? Chega e toma conta. Você tem o Pantanal, tá? O Pantanal, a maior parte fica ali do lado brasileiro, mas você também tem a parte do lado de lá, certo? E tem o Paraná Flooded Savanna, ainda tem uma savana, né? Como se fosse uma savana, mas uma savana cheia de água, né? Ok, climate. Ok, vamos lá para climate. The overall climate is subtropical, it's tropical or subtropical. Like most lands in the region, Paraguay has only wet and dry periods. Okay. Winds play a major role in the influencing Paraguay's weather. Between October and March, warm winds blow from the Amazon basin in north, while the period between May and August brings cold winds from the Andes. Ok? Então, a gente tem o clima bem, né, tropical ou subtropical, tá certo? E a gente tem um clima aí bem comum a gente, né? O clima de região sul-americana, né? Ou tá fazendo muito calor, né? Ou tá aquele momento úmido, né? De muita chuva e por aí vai. Principalmente naquela região ali. Já que não tem, né? Aqui no Brasil, por exemplo, principalmente a gente que mora aqui na região mais próximo do mar, né? Na costa, a gente tem sempre o oceano ajudando a equilibrar. Então a gente acha Recife quente, tá? Mas Recife não é tão quente comparado com a outras regiões que estão mais distantes do mar. Por exemplo, se você for para o sertão, você vai ver que é quente, quente valendo. Por outro lado, de noite esfria bastante. Então, digamos assim, o mar ele ajuda a equilibrar, né? Tem um lado positivo e tem um lado negativo, porque, digamos assim, a gente não é tão quente assim, tá? Mas também de noite não faz um frio gostoso para a gente dormir. Já no interior, se a gente for para o sertão, é um calor, é um sol para cada um. Mas de noite também já é um clima mais ameno, tá certo? Porque já está longe. Government and Politics. Vamos aqui para a questão da política, né, do Paraguai. Paraguay is a representative democratic republic, então é uma democracia, with a multi-party system and separation of powers across three branches. Então, bem similar com o sistema brasileiro, é uma república democrática, de maneira representativa, multipartidária, um sistema multipartidário, e também três poderes, né? Três grandes poderes. Executive power is exercised solely by the president, who is head of state and head of government. Tem um presidente lá, a mesma coisa do Brasil, que esse presidente, ele representa o Estado e o governo, né? O Estado, para quem não sabe, né? O Estado é aquela instituição que está ali, certo? De maneira permanente, tá certo? Então, o Estado é sempre aquele ali. O governo é aquele que vem de 4 em 4 anos, é aquele que vem na representação de uma pessoa e a cada 4 anos, no caso da gente, né? A cada 4 anos ele vem implementar
políticas de governo. É daí que vem a expressão políticas de governo e políticas de Estado. Políticas de governo são aquelas que são implementadas, né, e servem durante aquele período de 4 anos. Obviamente, quem está no poder, ele continua lutando para ou permanecer no poder, dependendo se a legislação permitir, ou colocar alguém que seja alinhado com os ideais dele. Por que isso? Porque ele fazendo isso, as políticas de governo dessa pessoa continuam, né? A política de Estado é aquela que diz assim, independente, eu vou criar essa política aqui, a gente vai fazer isso daqui, vai fazer essa ação, independente aqui, eu estando ou não, independente de quem tiver no governo, essa política aqui, essas ações, elas têm que permanecer, tá certo? Então, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui de políticas de governo. Por exemplo, política de governo que entra, vamos dizer, com ideais, digamos, de combater a inflação. E diz assim, olha, a gente vai criar mecanismos, a gente vai criar ações para combater a inflação. A gente vai fazer o possível para diminuir ao máximo a inflação do nosso país. É uma política de governo. Por quê? Porque durante aqueles 4 anos vai ser criado aquele método para se diminuir a inflação. Pode ser que quando outro governo entrar, ou se outro governo entrar, ele diga assim, não, a gente vai usar outra estratégia agora. A gente, de repente, vai continuar com combate à inflação, mas com outra estratégia, ou isso é possível. Diz assim, não, a gente vai permitir um pouquinho de inflação, porque aí entra numa questão econômica. Né? Porque se permitindo um pouquinho de inflação, você consegue permitir um pouquinho de crescimento, e uma coisa balanceia a outra, aí a política de governo. Políticas de Estado. Por exemplo, investimentos, tá certo? Na saúde das pessoas, né? Na questão do SUS. Então, a gente vai criar uma política aqui em que, sei lá, cada micro-região vai ter um hospital. Né? Então, ele vai criar essa política. E aí, o governante chega e conversa com todas as forças políticas do Brasil, do Brasil não, do país, né? E diz assim, olha, a gente vai criar essa política de Estado. A gente vai, vamos dizer, vai levar 10 anos para a gente construir um grande hospital, um hospital para dar conta da saúde das pessoas em cada micro-região do Brasil, digamos assim, né? Todo mundo concorda? Concorda. Que é bom para o povo. É uma coisa assim que não tem debate, existe debate em relação a isso, existe, não, eu acho que isso é ruim, porque as pessoas, não, o governo é feito para as pessoas. Então, se todo mundo concordar, independente de quem assuma o governo ou não, pode ser a situação, pode ser a oposição, aquela política ela vai permanecer até ela ser finalizada, certo? Infelizmente, sou até estranho a gente falar isso, né? Porque praticamente não existe isso mais, né? Principalmente no Brasil não existe mais políticas de governo, não existe mais conversar com outro espectro da política, né? Não existe mais. O que existe é assim, eu faço tudo, eu estou na oposição, faço tudo para te derrubar, eu estou na situação, faço tudo para ter o poder. Assim, é o poder pelo poder e a crítica pela crítica, né? Infelizmente. Vamos lá. Legislative power is vested in 2 chambers of the National Congress. Mesma coisa do Brasil, né? 2 câmaras. Então, ele tem a Câmara, geralmente se chama, no geral, assim, uma forma geral no mundo, chama Câmara Alta e Câmara Baixa, né? Que, no caso, no Brasil, a Câmara Alta seria o Senado e a Câmara Baixa seria a Câmara dos Deputados, tá? The judiciary is vested on tribunals and courts of civil law and 9-member Supreme Court justice, all of them independent of the executive and the legislature. Okay? Então, novamente, bem similar com o sistema brasileiro, que é bem similar com a maioria dos sistemas democráticos do mundo, né? Então, tem um poder judiciário que tem os seus tribunais, tem as suas cortes de direito civil e tem 9 membros da Suprema Corte. Lá são 9, aqui no Brasil são 11.
A diferença é mais ou menos, a pequena diferença é essa, né? Aqui são 11, lá são 9. Mas, de qualquer forma, independentes do poder executivo e do poder legislativo, em teoria, os poderes eles têm que ser independentes um do outro, mas ao mesmo tempo fiscalizantes um do outro, né? Principalmente o legislativo em relação ao executivo. O judiciário, o executivo ele é o mais fiscalizado, digamos assim, né? Vamos dizer, o legislativo ele se fiscaliza, né? E o judiciário fiscaliza os dois. Existe, inclusive, hoje um debate, nesse exato momento, né? Nesse exato momento, existe, foi no momento que eu gravo essa aula, na semana que eu gravo essa aula, não passou, né? Mas estava se votando uma lei, talvez vocês tivessem até ouvido falar, chamada de PEC 05, que era exatamente, PEC, né? Vem de o P eu não lembro. É proposta de emenda constitucional, PEC, proposta de emenda constitucional. É uma proposta de fazer uma mudança na Constituição, de ter um parágrafo na Constituição e mudar aquele parágrafo. O que é que essa PEC queria fazer, né? Existe uma comissão, né? Digamos assim, um departamento do Judiciário, exatamente o Ministério Público, que é exatamente o departamento dessa função realmente de processar, né? De ir atrás do que está sendo errado. Não é de investigar, mas de processar. Quem investiga é a polícia investiga, descobre alguma irregularidade e traz à luz do Ministério Público, e o Ministério Público processa, né? Digamos assim, a sociedade, de uma maneira geral, incluindo poderes executivos e poderes legislativos. Existia uma comissão que investigava o Ministério Público para saber se eles estavam agindo de maneira irregular ou não, porque até quem investiga precisa ser investigado, né? Aliás, até quem julga precisa estar sendo investigado para se ter certeza de que não está, digamos, tendo proveito, digamos, do poder que tem. Então, existia uma comissão do Ministério Público e essa comissão, a maioria dos componentes dessa comissão era escolhida pelo próprio Ministério Público, né? Eles argumentam que isso dá uma independência a essa instituição, tá certo? Bom, o legislativo, os políticos estavam discordando disso, tanto é que botaram para votar essa PEC 05, que exatamente fazia com que a influência política aumentasse, né? Que tivessem mais indicações políticas. Tem algumas indicações nessa comissão, mas são pequenas comparado com a quantidade de pessoas que tem essa comissão. Então, não exerce tanta influência. Eles queriam aumentar a influência. Parece que tinham direito a duas indicações políticas, iria para 5. E com isso seria a maioria, digamos assim. E tá um embate, se vocês puderem aí botar no Google, pesquisar PEC 05, vocês vão ver muito a respeito disso daí. Até estou fugindo aqui um pouquinho do tema, mas é algo importante para vocês, estudantes do 8º ano, né? E aí o grande embate é qual? E eu explicando aqui, provavelmente alguns já vão se demonstrar a favor, outros contra, né? Uns vão dizer assim, peraí, mas eles fiscalizando eles mesmos, né? Como é que funciona isso? O próprio Ministério Público coloca pessoas do Ministério Público para investigar, né? Coloca promotores para investigar promotor, mas peraí, ali os caras tomam um cafezinho junto, ali os caras saem para almoçar junto, os caras são um colega de trabalho, como é que um vai investigar o outro? É um ponto de vista. Então, deveria, digamos assim, representantes da sociedade civil. Em teoria, a gente elege os nossos representantes, os deputados estão lá para representar a gente. Então, esses representantes indicariam pessoas da sociedade civil para estar lá dentro investigando o Ministério Público. Outros argumentam que, fazendo isso, você coloca a influência política no Ministério Público e aí o Ministério Público fica de mãos atadas, né? Porque aí, se ele faz alguma coisa contra um político, digamos assim, contra a classe política se une para derrubar esse promotor, né? Ou esse promotor procurador, é a mesma coisa. O promotor, ele trabalha no âmbito municipal e estadual, e o procurador, ele trabalha no âmbito federal, tá? Então, você tem argumentos de ambos os lados. É interessante para vocês, como alunos, que vocês
leiam a respeito disso e procurem se informar de ambos os lados, ambos os espectros. O que é que vocês acham disso daí? Tá certo? Seria algo muito interessante para vocês fazerem. Ok, boys and girls. Então, bom, acabei dando uma fugida aqui do assunto, né? Mas eu acho que seria importante trabalhar isso daí com vocês. Bom, vamos lá para Administrative Regions. A gente tem essas regiões aqui, né? O Alto Paraguai, Amamba, Concepción, várias micro-regiões aqui. Tá certo? Então, vamos lá. Bom, como homework, a gente está encerrando aqui já a nossa aula. Então, como homework, a gente vai passar aqui que vocês façam uma pesquisa sobre Assunção, sobre a capital do Paraguai, né? População, economia, qual o principal, né? Qual a principal atividade econômica de Assunção no Paraguai, classes, né? Quanto é riqueza, né? Quanto que gera de riqueza, percentual de classe mais rica, classe média, classe mais pobre, informações de uma maneira geral sobre a capital do Paraguai, Assunção, que a gente praticamente não abordou na nossa aula. Ok, boys and girls, então a gente vai ficando por aqui. And I wish you a great weekend. Before the weekend comes, make sure you do your homework, okay? See you later, alligator.